Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Hubble Explica. Hoje a gente está aqui para resolver mais um probleminha de Física 3, do capítulo 21 do Halliday, volume 3. Bom, esse é o exercício 13 da oitava edição, né? E ele está dizendo o seguinte: na figura 21.26a, que é essa figurinha aqui, as partículas 1 e 2 têm uma carga de 20 microcoulombs cada, e estão separadas por uma distância de 1,5 m. Qual é o módulo da força eletrostática que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1? Então, essa letra A aí é bem simples, você só vai realmente aplicar a equação que calcula o módulo da força, né? E isso vai ser F igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica Q1 vezes Q2, dividido pela distância ali, que ele está chamando de D ao quadrado. Não é só isso, né? Assim, a gente vai substituir os dados agora. 1 sobre 4π ε0 dá aproximadamente 9 vezes 10 a nona. Isso aí vezes, as cargas são idênticas, né? Então vai ficar 20 vezes 10 a menos 6, né? Porque o micro aqui é 10 a menos 6, isso tudo é ao quadrado, dividido por 1,5 ao quadrado, né? Então, vamos fazer aí, como é que vai ficar isso? Acho que dá para fazer mais direto, né? Porque não tem grandes dificuldades aqui para fazer essa continha. O 20 ao quadrado vai dar 400, né? Vezes 9 é igual a isso dividido por 1,5 ao quadrado. Não, eu fiz errado a conta, né? Fiz tudo errado. É 400 vezes 9 dividido, acho que eu errei ali na hora de apertar o dividido, né? Por 1,5 ao quadrado. Agora sim, isso dá 1.600. 1.600 vezes 10 elevado a... Bom, menos 6 ao quadrado vai dar menos 12. Menos 12 com mais 9 vai dar menos 3, né? Então a gente pode escrever essa força como sendo 1,6 newtons, né? Então essa primeira parte aí é bem simples, né? E na letra B, que também vai ter uma matemática muito simples, né? A gente só vai ter um trabalho aqui de decompor as forças, mas vamos lá. Na figura 21.26b, a partícula 3, também com 20 microcoulombs, é posicionada de modo a completar um triângulo equilátero. Aí ele pergunta qual é o módulo da força eletrostática a que a partícula 1 é submetida devido à presença das partículas 2 e 3. Então, se a gente faz aqui, né, o nosso triângulo, é meio torto aí, mas é difícil desenhar aqui, né? Então, aqui vai ter uma força na mesma linha das duas cargas, e aqui vai ter uma força na mesma linha das duas cargas. Ora, essa força eu vou chamar de F3, e essa força aqui eu vou chamar de F2. Elas são idênticas em módulo, essas duas forças. Por quê? Porque as três cargas têm o mesmo valor, o triângulo é equilátero, então essa distância é igual a essa distância aqui, né? E se você for olhar direitinho, vai ser esse mesmo valor aqui, ó. Porque F2, eu sei que vai ser igual a F3, que vai ser a mesma coisa, ó. 1 sobre 4π ε0, que multiplica... vou botar Q ao quadrado, porque elas são todas iguais, dividido pela distância ao quadrado, né? Então veja que o Q vai ser o mesmo,
né? E a distância vai ser a mesma. Então, ambas as forças valem 1,6 newtons em módulo. Só que elas estão aqui em direções diferentes, né? A minha força resultante, para facilitar ali, eu vou criar um eixo X e um eixo Y que está girado aqui. Então, olha, se eu imagino aqui uma espécie de eixo X e eu imagino aqui uma espécie de eixo Y, o que eu posso perceber, gente? A componente X das duas forças vão ter o mesmo valor, porém em sentidos contrários. Mas as componentes verticais também vão ter o mesmo valor, mas vão estar no mesmo sentido. Então aqui a minha força resultante vai estar aqui bem no meio, né? Ao longo desse eixo Y aí. Esse ângulo é 60 graus porque o meu triângulo é equilátero. Então esse ângulo aqui também vai ser 60 graus. Agora, como eu quero saber a projeção das duas forças naquele eixo Y, eu só vou pegar metade do ângulo, né? Que vai ser 30 graus. Logo, a minha componente F2y vai ser igual à componente F2x, que vai ser o valor dessa força, vou botar 1,6 já, vezes o cosseno de 30 graus. Aí você pode perguntar, mas por que o cosseno, professor? Porque olha só, a força que eu estou procurando está nessa direção aqui, que está adjacente ao ângulo, né? Essa parte aqui é a parte que está oposta ao ângulo. Então, como está envolvendo o cateto adjacente, a gente usa o cosseno. O cosseno de 30 graus é quanto? É meio, né? Ah, gente, perdão que eu esqueci de tirar aqui a calculadora. Desculpa. Então, olha só. Vamos voltar aqui no desenho. Eu fiz aqui, né, o triângulo equilátero, certo? Esse triângulo equilátero está aqui, então a força F2 e a força F3 vão ser iguais, porque os valores são os mesmos, certo? E aqui eu vou ter o meu F2, eu vou pegar a componente dele que está adjacente, né, ao meu ângulo, porque eu quero a componente que está nesse eixo Y aqui. As componentes que estão no eixo X, elas vão ter sentidos contrários, então elas vão se anular, já que as duas forças são iguais, né? Mas as componentes aqui no eixo Y vão ter o mesmo sentido. Então, por isso, a minha força resultante aqui vai ser maior. Eu falei cosseno de 30 meio, né? Mas não é, né? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, né? Bom, então, fazendo essa continha aí, agora eu vou chamar a nossa calculadora de novo. Tá aqui. Agora eu vou ter 1,6 vezes a raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Então, cada força vai ter aproximadamente 1,39 newtons, né? Então, essas forças, isso aqui vai valer aproximadamente 1,39 newtons. Mas como eu tenho duas forças que estão apontando aqui na direção do eixo Y, a força resultante sobre a carga 3 vai ser a soma dessas duas forças, né? Já que as componentes ali naquele eixo X vão se anular. Então, vai ser 1,39 mais 1,39. Não é isso? Se eu somar essas duas coisas, vamos botar aqui de novo, minha calculadora, que é a mesma coisa que pegar isso aqui e multiplicar por 2, né? Já que são duas delas. Aproximadamente 2,77 newtons. Aqui, né, como eu arredondei para 39, né,
o meu aqui vai dar 2,78, né? Mas é só uma questão de aproximação aí. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí da explicação. Não se esqueça de deixar like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para poder ter todas as nossas atualizações. Até a próxima. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Hubble Explica. E aqui a gente vai ter mais um exercício de Física 3 do capítulo 21 do volume 3 do Halliday. Esse é um exercício ainda de força elétrica, né? E a gente vai fazer o número 23 da 8ª edição, né? Em geral, eu especifico as edições porque os exercícios são os mesmos, né? Entre as versões das edições do Halliday. Então, o 23 em um pode ser 27, 28 no outra versão, mas em geral são os mesmos exercícios, tá? Então, tenta pegar pelo enunciado aí. Esse exercício, eu vou fazer porque é um exercício que já envolve, né, uma matemática mais diferente aí. Ele está dizendo o seguinte: uma casca esférica não condutora com um raio interno de 4 centímetros e um externo de 6 centímetros possui distribuição de cargas não homogênea. A densidade volumétrica de cargas ρ é a carga por unidade de volume medida em coulombs por metro cúbico. No caso desta casca, ρ é igual a B sobre R, onde R é a distância em metros a partir do centro da casca e B é igual a 3 microcoulombs por metro quadrado. E aí ele pergunta qual é a carga total da casca. Bom, então vamos lá, pessoal. Primeiro, essa é uma densidade de cargas que ela decai à medida que eu vou me afastando da origem, né? Então, quanto mais distante da origem, menor vai sendo a densidade de cargas. Então, a minha carga, eu vou desenhar aqui, mas vai ficar horrível. Vou desenhar aqui a esfera. Ela é uma esfera oca, né? Que ela tem um raio interno e tem um raio externo, isso mesmo. Então, ela vai ter mais... Nossa Senhora, muito ruim, né? Isso, vamos fazer de conta que é uma esfera isso aí. O que vai acontecer? À medida que eu for me afastando do centro, eu vou tendo cada vez menos cargas, né? Eu vou tendo cada vez menos cargas aí na minha esfera. Eu vou deixar para vocês pensarem aí, eu sugiro que vocês coloquem aí no chat as opiniões de vocês, por que ele está fazendo questão de explicitar que essa esfera é uma esfera não condutora. Ou seja, por que não uma esfera condutora? Né? Então, coloca aí no chat por que você acha que isso acontece. Vamos lá. Bom, eu sei então que a minha densidade de cargas é a quantidade de carga distribuída por volume, né? Ou seja, num volume infinitesimalmente pequeno, eu vou ter uma carga concentrada também bem pequenininha aí, tá? Seguindo aí com a nossa ideia, agora aqui é o seguinte, pessoal, esse dV é um elemento de volume. Em coordenadas esféricas, esse dV, ele é R, não sei o que deu aqui, R seno de θ, dr, dθ, dφ. Né? Isso aí em coordenadas esféricas, né? Igual vocês estudaram já provavelmente, cálculo 2, cálculo 3, aí depende do currículo da instituição que você está. Como aqui a nossa esfera só tem uma densidade que só varia com R, eu já posso fazer a integral de seno de θ dθ dφ, né? Porque essa vai de menos π a π e essa vai de 0 a 2π. O seno de θ de menos π a π, a integral do seno,
vai ser menos o cosseno de π é menos 1, cosseno de 0 é 1, então vai ficar menos que multiplica menos 1, daria menos 2 dentro, com um menos de fora, mais 2, e a integral em dφ é de 0 a 2π. Então, eu posso utilizar aqui 4π r dr. Esse aqui é r ao quadrado, tá, gente? Desculpa. R ao quadrado, perdão. Né? Veja que se eu integro aí esse r de 0 até rzão aí, eu vou ter 4/3 de πr ao cubo, que é o volume da esfera. Né? Bom, então isso aqui é uma coisa que você precisa saber para poder resolver esse exercício, né? Isso aqui eu só coloquei para fazer um comentário sobre, né? Mas em geral a gente já pega assim pronto, quando depende só de R. Bom, então meu elemento de volume em coordenadas esféricas está aí. Substituindo aqui embaixo, então eu vou ter dq dv, aonde o meu dq vai ser 4π r ao quadrado vezes ρ, né? R ao quadrado dr. Opa, dr só aqui, né? Faltou só o dr aqui. Certo? Eu joguei o volume para lá multiplicando e já substituí aí o valor do meu elemento de volume. Eu quero saber a carga total. Então, basta eu integrar dos dois lados da igualdade. Certo? Então, a integral de dq, essa a gente sabe, vai dar a própria carga total. Isso vai ser igual a 4π vezes ρ. Não, eu já vou colocar aqui, ó, o meu ρ, ó, aqui vai estar na integral. A integral vai do raio interno ao raio externo. Então eu vou colocar de A até B, né? Bom, o meu ρ é B sobre R. E ali eu vou ter R ao quadrado dr. Né? Ele fala aqui que o meu ρ é B sobre R. Logo, isso vai ser 4π vezes a integral de A até B de BR dr. Né? Porque esse quadrado aqui vai embora com R de baixo. Então, a minha carga total vai ficar 4π, que multiplica ou seja, pessoal, a minha carga total vai ser 2π, né? Porque esse 4 corta com 2π, que multiplica b ao quadrado menos a ao quadrado, né? Ah, faltou um b aqui, né? Faltou um b aqui. Então tá aí a minha carga. Basta eu substituir os valores agora, né? Vamos fazer isso? Não vamos? Vamos, né? Já estamos até aqui. Vamos fazer rapidinho essa substituição aí. Então a minha carga... Peraí que sumiu a minha tela. Tá aqui. A minha carga, então... 2π que multiplica B. B vale 3 vezes 10 a menos 6, né? 3 vezes 10 a menos 6, vezes B ao quadrado, e aí ele está 4 centímetros, então é 0... Não, B é os 6 centímetros, né?
0,006 ao quadrado. Desculpa, é centímetro, então são só duas casas. Ao quadrado menos 0,04 ao quadrado. Então, ó, 0,06 vai dar 0,036. Vamos ver. Isso aí. Menos 0,04 ao quadrado. 0,002 que multiplica o 2π, ó, isso, vezes 2 vezes π vezes o 3, né? Para aproximadamente 0,038, né? Vezes 10 a menos 6, né? Microcoulombs. Então tá aí mais um exercício aí do capítulo 21, né? A gente fez aí essa carga total dessa casca esférica, né? E fica a perguntinha aí para o chat de por que ela precisa ser não condutora. Aqui a grande questão é realmente você lembrar disso aqui, né? Que é o elemento de volume em coordenadas esféricas. Ok, pessoal? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, não se esqueça de dar like no nosso vídeo, né? Deixar o seu comentário aí sobre o porquê da esfera não condutora e até a próxima. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Hubble Explica. Hoje a gente vai resolver mais um probleminha de Física 3 do volume 3, né, do livro Fundamentos de Física do Halliday-Resnick. Esse é o exercício número 15 da 8ª edição, né? E ele está dizendo o seguinte, na figura 21.28, a partícula 1 de carga 1 microcoulomb e a partícula 2 de carga menos 3 microcoulombs são mantidos a uma distância L igual a 10 centímetros uma da outra. Isso sobre um eixo X, né? Determine a coordenada X e a coordenada Y de uma partícula 3 de carga desconhecida para que a força total exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 seja nula. Então, ao longo da minha vida aí como professor, eu percebo muitos alunos vêm com aquele exercício clássico de ensino médio, onde você coloca uma carga aqui no meio e procura aí o ponto em que a força resultante sobre ela é zero. Só que aqui eu tenho um problema, né, que não vai se aplicar essa ideia. Essa carga é positiva e essa carga é negativa. Então não importa o sinal que eu bote aqui de uma carga Q3. Se ela for positiva, essa vai empurrar essa para lá, essa vai puxar essa para cá. Então as duas forças estão na mesma direção e sentido, não vai zerar. Se ela for negativa, essa vai puxar essa para cá e essa vai empurrar essa para lá. Então ela também não consegue ser negativa. A força resultante não vai ser zero se ela for negativa, né? Bom, aqui à direita eu tenho a seguinte situação. A carga 2, ela tem 3 vezes o valor da carga 1. Então a carga 2 sempre vai ter uma força maior do que a força da carga 1, né? Colocando a minha terceira partícula aqui.
Ou seja, a interação que 2 vai exercer sobre ela sempre vai ser maior que a interação de 1. Então eu já espero que a minha partícula esteja aqui do lado esquerdo, porque aí sim eu vou ter um ponto em que a minha força da partícula 1 seja suficiente, seja uma distância suficiente para ela ter o mesmo módulo que a força exercida pela partícula 2. Aqui a gente não tem como saber, né, qual que é F1 e qual que é F2, porque a minha carga Q3 é desconhecida, eu não sei nem o sinal dela, né? Bom, da mesma forma, então a partícula tem que estar aqui à esquerda. Na mesma análise, eu posso já matar que a minha coordenada y vai ser nula. Por quê? Essa partícula, vamos supor que ela seja positiva. Essa partícula vai empurrar essa para lá e essa partícula 2 vai puxar ela ao longo dessa linha aqui, ó. Então, eu não vou ter como, né, fazer aqui, ter uma posição no espaço que me traga uma força no eixo y que seja nula, né? Esse ponto simplesmente não vai existir, porque a distância 2 vai ser sempre muito maior, né? E a minha partícula 1 aqui não vai ter como compensar essa força, né? Bom, então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai procurar um eixo, um ponto aqui do eixo X em que essa força seja nula. Então, vamos lá. Vamos apagar aquilo ali para não ficar carregado. Opa, aqui, vamos para não ficar carregado o meu desenho. Tá aí. Partícula 3 aqui pode ficar sublinhada. Então, vamos lá. Eu vou falar que a minha partícula 3 está a uma distância x da partícula da esquerda. Veja que eu poderia ter pego até essa partícula da direita e falar que é uma distância x entre elas. Esse x aí não vai variar. Mas vocês vão ver que esse x no final, né, na verdade a gente já estipulou aqui, né, que ele vai ser negativo se eu tomar, porque aqui é a minha origem, né? Então aqui é zero, logo esse x já vai ser negativo. O que eu ia dizer, na verdade, é o contrário, né? Que como ele vai estar ao quadrado, né, a gente não vai conseguir, provavelmente, obter um menos aí. Mas vamos fazer. A gente está tentando descobrir aí sem fazer. Vamos fazer a continha. F1 tem que ser igual a F2. Então, 1 sobre 4π ε0, que multiplica Q1 vezes Q3, dividido por x ao quadrado. Isso vai ter que ser igual a 1 sobre 4π ε0, Q2 vezes Q3. E aqui eu vou ter x mais L ao quadrado. Bom, 1 sobre 4π ε0 vai cortar, Q3 também vai cortar, né? Então, o que a gente vai ter? X mais L. X mais L aqui, né, gente? Eu já estou olhando aqui para a figura, né? Como a distância entre a carga 1 e 2 é L, então por isso x mais L é a distância da carga 2. X mais L ao quadrado vezes Q1 é igual a x ao quadrado vezes Q2. Vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Eu não tenho valor de L. Ah, eu tenho valor de L, 10 centímetros, ótimo. Então, vamos substituir aí os meus dados, que aí eu vou ficar com x mais 0,1, né, porque tem que ser em metros, que multiplica Q1, que é 1 vezes 10 a menos 6,
é igual a x ao quadrado, que eu não sei quanto vale, vezes 3 vezes 10 a menos 6 também. Lembrando que a gente está fazendo aqui em módulo, né? Então o sinal da carga não entra. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, né? A gente vai ficar, do lado esquerdo vai dar x mais L, que multiplica 10 a menos 3, né? E do lado direito eu vou ficar com, então aqui, x mais L, que é 0,1. Isso tudo multiplica 10 a menos 3, porque a raiz quadrada de 1 é 1. Isso então vai ser igual a x, que multiplica raiz de 3 vezes 10 a menos 6. Ou, desculpa, como tirou a raiz quadrada, né? Divide por 2, vai dar 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 vai cortar com esse 10 a menos 3. E aí, na verdade, vocês podem ver que a gente vai achar a resposta negativa mesmo, né? Porque, ó, eu vou passar a raiz de 3x para lá. Então, o x vai ficar 1 menos... eu vou fazer o contrário, então, né? Eu vou passar... esse x aqui eu vou passar para cá. Que aí vai ficar raiz de 3 menos 1. Não vai dar negativo mesmo, não. Essa mania nossa de tentar adivinhar, né? Beleza? Então eu passei o x raiz de 3 para lá e botei em evidência. Não, desculpa, passei esse x para cá, né? Eu botei em evidência, ficou raiz de 3 menos 1. Então, o meu x vai ser... Agora é a hora da nossa calculadora. Tá aqui. A gente vai ficar com raiz de 3, ou 0,1, né? Dividido, abre parênteses, 3 raiz menos 1, dá isso aí. 0,1 dividido por isso, vai dar aproximadamente 0,14 metros, né? Aproximadamente 0,14 metros, que são 14 centímetros, né? Então tá aí a posição X, então, aonde eu vou ter essa partícula, é a 14 centímetros da carga da esquerda, né? Então, essa aí vai ser a nossa força, ou a nossa distância, né, para uma partícula Q3, que será mantida em repouso. Ok, pessoal? Então, a letra B, que é a componente Y, a gente já viu que é 0, né? Porque a gente não vai ter no espaço uma posição, né, que faça com que ela seja 0 e que satisfaça essa condição aqui também, né? Porque além da componente vertical ser 0, a componente horizontal também vai ter que ser 0. Então, qualquer lugar para vertical aqui que eu coloco, eu vou ter uma distância muito menor para 1, né, do que para 2. Então, esse ponto aí a gente não vai conseguir achar. Ok, pessoal? Então, não se esqueça de dar like, comente pra gente e até a próxima.